De todo modo, esse primeiro livro do Novo Testamento, a Epístola de Judas, é um texto escrito por Judas, irmão de Tiago. Esse Judas era também meio-irmão do próprio Jesus Cristo. Judas Tadeu e Judas Iscariotes. Judas Tadeu vai aparecer no Evangelho de João capítulo 14 versículo 22, questionando a Jesus: Senhor, por que te manifestarás a nós, e não ao mundo? Judas era filho de Alfeu, e de Maria de Cleófas, e irmão do apóstolo Tiago, chamado menor. Importante também ressaltar que, no Novo Testamento, há uma carta que traz como autoria Judas, chamado irmão do Senhor. Esta carta é pequena, ocupa apenas 2 páginas, e se encontra antes do livro do Apocalipse. Judas Iscariotes, no momento da última ceia, assume ser o traidor de Cristo, e entrega Jesus por 30 moedas de prata. Depois se arrepende, joga as moedas no chão do templo, mas acaba não acreditando na misericórdia, e se enforca. Então compreendemos que Judas Tadeu e Judas Iscariotes, ambos foram discípulos de Cristo, porém um respondeu com fidelidade ao chamado do Mestre, outro traiu Jesus, preferindo a proposta dos homens ao reino, que Jesus ofereceu para todos, que perseverassem até o fim. Judas Iscariotes traiu o amor de Jesus, mas Judas Tadeu teve a coragem de entregar a vida por amor a Cristo, e pela causa do Evangelho, e sua fidelidade foi o caminho para sua santidade. A Epístola de Judas descreve as forças da apostasia exercidas na igreja primitiva. O autor da epístola identificou a si mesmo como Judas, servo de Jesus Cristo, e irmão de Tiago. Tradicionalmente o autor foi identificado como Judas, que era meio-irmão de Jesus Cristo. Judas era, evidentemente, um membro da igreja de alta estima em Jerusalém, e ele pode ter viajado como missionário. Não há indicação de qual ofício do sacerdócio Judas possuía, mas a epístola sugere que ele possuía um chamado de autoridade, que o qualificava a escrever cartas de conselho. Não sabemos onde a epístola de Judas foi escrita. Se essa carta tiver sido realmente escrita por Judas, o irmão de Jesus, ela provavelmente foi escrita entre 40 e 80 depois de Cristo. A Epístola de Judas foi dirigida aos cristãos fiéis aos santificados pelo Deus Pai e preservados por Jesus Cristo. Judas declarou que seu propósito era incentivar seus leitores a batalhar pela fé contra os mestres ímpios, que haviam entrado na igreja, e estavam promovendo comportamento imoral e falsos ensinamentos, que negavam o Senhor Jesus Cristo. Embora seja um dos livros mais curtos do Novo Testamento, a Epístola de Judas contém informações que não estão em nenhum outro lugar na Bíblia. Judas escreveu sobre anjos, que não guardaram o seu estado original, de um confronto entre Miguel e Lúcifer pelo corpo de Moisés, e de uma profecia de Enoque, sobre a segunda vinda do Salvador. As palavras de Judas são duras para os que se opunham a Deus, e seus servos, e aos que praticavam adoração pagã e imoral, e diziam ser isentos da necessidade de obedecer aos mandamentos de Deus, incluindo a lei da castidade. Ele descreveu algumas características dessas pessoas corruptas. Resumo: Judas capítulo 1. Judas exorta os membros da igreja a batalharem pela fé. Ele explica que pessoas estão se misturando discretamente entre os santos, e espalhando falsas doutrinas, e promovendo práticas iníquas. Ele adverte sobre os julgamentos que advêm sobre aqueles que se afastam de Deus, e aconselha os membros da igreja a edificarem sua fé, e a conservarem-se no amor de Deus.